Eu recebo muito e ultimamente cada vez mais no inbox, principalmente do Instagram, as pessoas me perguntando: qual chá é bom pra isso? Qual chá pra aquilo? Eu tomo chá de tal. Posso esse chá? Não pode chá de tal? E o que eu percebo é que as pessoas, ao pensar sobre qualquer tipo de planta medicinal, elas associam muito ao chá. Por quê? Realmente a nossa avó fazia muito chá pra gente, a nossa mãe, né? Muitos casos que não vai ser o mais indicado você fazer uso do chá. Ou é legal você associar a outro tipo e outra forma de uso. Então, ok, o chá é muito conhecido, o chá de caixinha, o chá natural, que é inclusive o que eu mais indico fazer direto com a planta tanto fresca como seca. Aliás, se vocês quiserem um vídeo das formas corretas de se fazer o chá, me avisem aqui em algum comentário, porque existem formas diferentes que muitas vezes, se você fizer da forma incorreta, você pode estar ali matando os químicos, o fitocomplexo da planta que você está querendo fazer uso. E aí possivelmente não tem aquele efeito terapêutico desejado ou aquele efeito diminuído, e não é o que a gente quer. Então tem essa questão também, as formas de se fazer o chá. Trouxe aqui de sachê, que é o mais fácil, eu tenho, não é o que eu mais indico, mas eu tenho para aquela facilidade do dia a dia, tá ok, não é o de mais indicação, porque, por exemplo, esse aqui de camomila, vou até abrir para mostrar para vocês. O que mais tem o fitocomplexo na camomila? Vou rasgar para mostrar para vocês, depois eu reutilizo. O que mais tem o fitocomplexo, para quem não sabe, é essa complexidade de químicos. Então, quando a gente fala de químico, parece que isso tudo é artificial, mas não. Existem diversos químicos 100% de origem natural, biocompatíveis com o nosso organismo e com todas essas ações de baixo efeito colateral. Sim, remédio alopático tem muito mais efeito colateral do que a maioria das plantas medicinais, ao contrário do que a gente vê por aí. É inclusive algo que eu gosto de enfatizar. Se você jogar no Google chá de tal, posso tomar chá de não sei o que, a erva X é boa pra quê? Sempre vai ter no final alguém falando que chá tem muita toxicidade, que não pode tomar, que precisa consultar um médico antes. Sim, você precisa ter conhecimento e é isso que eu ensino quando eu faço atendimentos aos clientes. Aqui na internet é muito difícil porque são muitas plantas medicinais, cada uma tem suas indicações e contraindicações específicas, mas no geral, então, os chás a gente precisa sim ter esse conhecimento, mas eles têm os efeitos colaterais muito menores do que medicamentos alopáticos que você compra e usa sem nem pensar. Então, às vezes a gente acha que o Google é super moderno, que essas fontes são super atualizadas, mas o que acontece muito nessas fontes é que existe uma indústria farmacêutica por trás que não está nem um pouco interessada na nossa melhora, na nossa cura de forma natural, porque ela deseja sim que a gente faça uso de medicamentos que vão gerar um efeito colateral secundário para que você utilize um segundo medicamento deles para tratar esse segundo sintoma. Então é o que eu digo, cura pela raiz, a cura natural precisa dessa integração das terapias naturais, as formas corretas de aplicação e o conhecimento, claro, porque até uma camomila tão inocente tem sim seu grau de toxicidade, mas esses graus variam e geralmente são altíssimas dosagens. Tem ervas sim que tem mais cuidadinho, que tem contraindicação para gestantes, às vezes por falta de pesquisas também isso acontece, porque como eu disse, não tem muitas dessas multinacionais, enfim, essas empresas que poderiam bancar essas pesquisas que têm o real interesse nessa definição do tipo, essa dose terapêutica é ok, essa dosagem já tem um grau de toxicidade. Para grupo de hipertensos não é contraindicado, hipotensos pode utilizar e vice-versa. Então existe muita pesquisa acerca, muitas de milhares que a gente pode se basear e é o que eu trago sempre, baseado em pesquisa científica, mas existe muita coisa que falta, com certeza. Mas aí a gente tem essa variedade incrível, aqui no Brasil inclusive também, que a gente tem muita planta medicinal. Esse fitocomplexo que eu estava comentando então, o que acontece em geral? As indústrias, isso há dezenas de anos atrás, eles descobriram então alguns químicos de algumas plantas, isolaram esses químicos e o reproduziu artificialmente em laboratório. Foi daí que surgiu muitos medicamentos. Então, um desses químicos presente no fitocomplexo das plantas
foi isolado, reproduzido artificialmente e vendido como anti-inflamatório, antitérmico, então para baixar a febre, febrífico. Então, esse isolar de uma substância eu acho ótimo porque permite que a gente faça uso quando a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, foi ótima essa descoberta do homem, né, do ser humano. Mas esse fitocomplexo das plantas tem um motivo, a natureza, Deus não deixou isso. Saiu aqui um fitocomplexo sem querer. Eles têm uma complexidade e é por isso também que eu acredito que não investem tanto em pesquisas, porque deve ser realmente muito complexo. Eu nem me atrevo a participar disso, mas eu queria muito participar dessa evolução, desse conhecimento. Tá crescendo cada vez mais as pesquisas justamente por esse chamado, esse retorno ao que é natural. Acredito também que é por isso que você está aqui me assistindo. Mas então esse fitocomplexo tem um motivo. Qual é ele? Essa combinação de químicos, por exemplo, um tem a ação primordial, igual essa planta tem efeito principalmente analgésico. E aí ela tem um outro químico que dá suporte a essa ação, ela tem um outro químico que diminui efeitos colaterais, ela tem um outro químico que dá suporte. Enfim, essa combinação de químicos tem sempre um motivo, mas nem de toda planta ele foi realmente e totalmente estudado. Então, basicamente é isso que eu queria dizer. E aí, voltando, sobre os chás aqui de saquinho, por exemplo, esse fitocomplexo ele também está presente em diferentes partes de plantas. Por exemplo, a canela, tanto o óleo essencial quanto a própria planta que você pode utilizar, canela casca e canela folhas, têm efeitos terapêuticos diferentes. Uma tem mais efeito BFV, que é bactericida, fungicida, antiviral, enfim. Ó, aqui. Então, olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olhando aqui, esse chá de saquinho é até que interessante, porque o fitocomplexo da camomila está principalmente na flor. Então, eu tô vendo aqui tem flor, ela tá bem picotadinha. Tem flor, mas tem bastante galinho, até porque a camomila ela é bem sensível, né? Acho que para uma indústria seria muito dificultoso separar a folhinha sem vir nenhum galho. Então, tudo bem. Mas o efeito terapêutico... Deixa eu focar aqui. Mas o efeito terapêutico principal da camomila tá na flor. Então, por exemplo, se você compra, não só de saquinho assim, mas de qualquer outro lugar, a própria erva, a própria planta, se vier só o galho, você já sabe que não vai ter o efeito analgésico, o efeito terapêutico indicado, primordial daquela planta, porque depende da parte selecionada, né? Então, a camomila que você compra para dormir melhor, para diminuir estresse, para diminuir ansiedade, insônia, às vezes não vai ter um efeito. Então tem isso também. Fora isso, é legal enfatizar nesse vídeo que organismos de seres humanos, né, em geral, são muito semelhantes. A gente tem uma estrutura muito semelhante, mas a interação com qualquer tipo de substância pode ser muito diferente de um corpo para o outro, de uma pessoa para outra. É por isso que muitas pessoas falam, esse remedinho para mim é tiro e queda quando eu tenho dor de cabeça. E outra pessoa fala, pra mim não funciona de nada. Isso para medicamentos alopáticos, né, da medicina convencional, quanto medicamentos naturais. Então, essa interação com o nosso organismo pode ser muito diferente, né? Então, um chazinho de camomila pode super te ajudar a dormir, aliviar a sua cólica, e para outra pessoa não fazer nenhum efeito. E é por isso que eu, né, ao longo desse tempo, desenvolvi realmente a naturopatia integrativa, porque a gente vai associar. Tem um método dentro da fito de 4 plantas essenciais, tratamento completo, quando é necessário fazer um tratamento completo, com ciclos de tratamento, e esse método integrativo para a elaboração do seu tratamento. Que aí a gente vai atingir o pilar energético, psicoemocional e físico, quando necessário, né? Por exemplo, se for tratamento só de ansiedade que não se manifestou no campo físico, a gente não trata o campo físico, entende? Mas é por isso que tem esse método, porque aí com mais de um item, um dá suporte para o outro e a cura é realmente muito mais efetiva. Ainda assim, após esse tempo de tratamento, a gente reavalia os itens selecionados, porque, como eu falei, depende de organismo para organismo.